Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra aqui interessante, né? Da editora Selman. Olha, As Famílias que Construíram Roma, um guia histórico e cultural. Para você que agora gosta, né, de história da igreja, principalmente a história antiga, né, da Idade Média também. Temos aí um verdadeiro tesouro, hein? Uma obra com mais de 510 páginas, e vamos estar mostrando aí o sumário, né, mostrando trechos desta obra. O autor é o Anthony Magalante. Pois é, querido, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Família Ponte Teológico, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber as novidades teológicas. Sugiro você dar uma olhadinha na nossa playlist. Temos aulas gratuitas, 86 aulas de teologia para iniciantes, mais de 50 vídeos de curso de história da teologia, uma série de vídeos também, teologia paulina, prolegômenos, teologia pentecostal, história da filosofia cristã, tudo isso gratuitamente para você, tá certo? Então venha fazer parte da família Point. Se você deseja também ser um patrocinador desse canal, aqui embaixo nos comentários nós temos o link do Apoia-se. A partir de R$5 você poderá fazer parte, né, deste grupo que apoia o nosso canal, e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E você vai ver uma meta financeira lá, quando entrar lá no site do Apoia-se, e quando nós batermos a nossa meta financeira, vamos começar a sortear livros de teologia todos os meses para vocês que se tornarem nossos apoiadores, tá certo? Também temos o nosso Pix aqui nos comentários, se você quiser nos abençoar qualquer quantia, fique à vontade em nome de Jesus. Então vamos lá. Um review dessa obra interessante. Você que gosta de história aí da igreja, vai te ajudar, vai te dar aí alguns insights interessantes, né? Então deixe-me mostrar o sumário, ok? Tem vários mapas, né? Lista de mapas e itinerários, ok? Aí vem a introdução, a cidade arruinada, olhando para a cidade, né? Que cidade é essa? Roma, né? Nós vamos ler um texto aqui, da página 13 e 14, né? Este autor, esse historiador, ele vai falar um pouco sobre as origens, né, da cidade. Aí depois ele começa a falar sobre as famílias que construíram Roma. Os Colonna, os Della Rovere, ó, os Farnese, lá, o princípio do século XVI. São todas famílias, obviamente, ligadas, né, à Igreja Católica, né, aos papas. Os Borghese, nós vamos ler um trecho sobre essa família aqui. Aí chega o século XVII, os Barberini, né, sempre trazendo o histórico, o itinerário. Os Pamfield, né? Pamfield, é isso. Histórico familiar. E depois tem o Chig, histórico familiar, itinerário. Aí depois vem o Epílogo. Abolição do nepotismo. Cronologia. Árvores genealógicas. Depois tem uma lista de mapas e itinerários, tá certo? Uma obra bastante interessante, ok? Um prefácio, já logo na introdução, a cidade arruinada. Ali no início aqui vai falando sobre o fato de ele estar em Roma, observando, né, a cidade em si. Aí quando ele chega aqui, olha o que ele diz, ó. Procuro retornar mentalmente à Piazza Navona da Idade Média, visualizando-a destituída dos emblemas da família que ordenou sua remodelação. Sem palácios, sem a grande igreja, sem a fonte central, apenas com austeros edifícios mais parecidos com fortalezas, casas baixas e ruínas, lama e palha. É um quadro difícil de imaginar e eu busco me refugiar em um gole de café. Tendemos a pensar na história de Roma como uma sucessão contínua e linear de acontecimentos, mas isto diminui a importância das alterações ocorridas ao longo do tempo. Jamais houve um caminho predestinado da Roma antiga até a cidade que vemos hoje em dia. A Roma atual não é mais do que a tataraneta, na melhor das hipóteses, de sua antiga predecessora. É verdade que a cidade foi continuamente habitada, mas após o final do período clássico, sua população não passava de uma fração daquelas dos dias do apogeu,
e a grandeza do passado não era mais do que uma vaga lembrança para aquelas pessoas. Por volta do ano 1300, a antiga cidade das Colunatas e Arcos jazia destruída e enterrada na lama trazida pelas enchentes do Tibre. Uma cidade muito diferente, quase irreconhecível aos nossos olhos, havia ali tomado o lugar. Na verdade, cidade talvez não fosse a palavra adequada para descrever o amontoado de assentamentos e construções precárias que circundavam as grandes igrejas. A maioria dos romanos vivia às margens do rio, na direção do Vaticano. Todos do lado de dentro das antigas muralhas, que continham menos residências do que terrenos desabitados, usados como pastagens ou com vinhedos cultivados. Pobre, decadente e despovoada, a cidade medieval concentrava-se nas várzeas do Tibre, onde ao menos a água era abundante. Havia dois elementos físicos que caracterizavam: torres e ruínas. Aí tem esses mapinhas interessantes, ó. Ok? Essas ilustrações, né? Então aqui ele começa a tratar da história e já vou dar um salto aqui. Ele já entra na questão da família, das famílias, né, que formaram a cidade de Roma. Ele vai falar sobre os Borghese. Ó. Os Borghese eram uma família de Siena, de origens relativamente modestas, embora vestígios de sua presença possam ser notados na cidade por volta do ano de 1200 em diante. Eles eram de fato Borghese, não nobres feudais, como os Colonna ou os Farnese, mas nobres burocratas burgueses muito ativos na administração cívica de Siena. Tradicionalmente, os membros da família jamais estiveram ligados à atividade militar, mas sim às atividades legais, havendo chegado a ocupar posições respeitáveis na senhoria de Siena, inclusive alguns cargos diplomáticos. O primeiro membro importante da família foi Marcantonio. Marcantonio, ó, tudo ligado, Marcantonio. 1504 1574, que atuou como embaixador de Siena junto ao Papa e passou a maior parte de sua vida em Roma. Marco Antônio conquistou a posição de advogado consistorial, uma das mais elevadas que um leigo pode alcançar na administração papal. Chegou a servir como um dos principais oficiais cívicos de Roma, um dos dois conservadores anualmente escolhidos em 1554. Durante a vida de Marco Antônio, Siena perdeu sua independência após ser conquistada por Florença. Durante a luta, os Borghese de Roma permaneceram neutros, ganhando a aprovação do conquistador Cosimo I de Médici. Você pode parar o vídeo para ler o restante do parágrafo, certo? E aqui, ó, vou falar sobre o papado de Paulo V. Esta previsão inevitavelmente revelou-se acertada. Camilo adotou o nome de Paulo V, talvez como um sinal de sua determinação em seguir estritamente os severos passos contra-reformadores do austero Paulo IV Carafa, tal como o seu predecessor. Paulo V deu continuidade ao programa de reafirmação da ortodoxia católica. Ele defendeu a autoridade da corte romana com inflexível obstinação, até mesmo a ponto de colocar o Estado de Veneza sob interdição, sob risco de excomunhão por causa das novas leis venezianas que restringiam o poder do clero sobre a prosperidade. Uma longa e horrível controvérsia se instaurou entre as duas potências italianas, que só foi resolvida com uma débil concordância da parte de Veneza, para salvaguardar o próprio prestígio, prometendo conduzir-se com a costumeira piedade, sem contudo revogar suas leis ofensivas. O principal advogado da República, Paolo Sarpi, foi gravemente ferido pelas mãos de assassinos romanos, certamente não enviados por sua santidade. E o episódio sublinhou o eclipse diplomático do papado, fato acerca do qual Paulo V, sem dúvida, tinha plena consciência. Aí temos aqui mais uma ilustração, ó. O orientado e interdito de Paulo V Borghese contra Veneza se voltou contra ele próprio, diminuindo o prestígio papal. Os papas do século XVII já não podiam mais usar a sua autoridade espiritual para alavancar assuntos seculares. Entendi? Então essa família aqui produziu um papa, né? Interessante. É isso aí, ó. Scipione Borghese. Então ele vai falando sobre essas famílias que construíram a influência política, legal, civil, religiosa, que eles tiveram, né, na construção dessa cidade. Temos aqui, ó, uma biografia da cidade eterna. Quantas vezes um visitante de Roma depara-se com algum marco histórico e pergunta-se quem o havia erigido, por que haveria feito e qual seria sua história. Esta fascinante publicação contém
todas as respostas. Ao mesmo tempo, um guia e uma obra de referência histórica. Este livro divide a cidade de Roma de acordo com os distritos, outrora dominados pelas famílias fabulosamente ricas dos papas Colonna, Della Rovere, Farnese, Borghese, Barberini e várias outras. Em cada um dos casos pode-se conhecer a história pungente, sangrenta e vívida dos escândalos e intrigas que marcaram as famílias, bem como suas relações com artistas do quilate de Bernini e Michelangelo. Ao viajar através de Roma e sua história, literalmente ou em imaginação, redescobre-se uma cidade viva. Famosos pontos turísticos tais como Fontana di Trevi, as escadarias da Piazza di Spargina ou a Basílica de São Pedro ganham novos significados. À medida que assistimos a cidade evoluir de um emaranhado de ruelas medievais para tornar-se um esplendoroso panorama de praças, palácios, fontes, torres e domos. Tá aí. Uma obra, tenho quase certeza que muitos de vocês não conheciam. Diz aí para mim se está no radar, se você conhecia, se não conhecia, se é um tipo de obra que te ajuda, que vai acrescentar aos seus conhecimentos aí sobre a história da igreja. Tá certo? Deixe seu like, compartilhe, Deus te abençoe e até a próxima.